Constantino, eu tenho 29 anos, comecei a dançar breaking com 15, 16, na verdade 15 anos eu conheci o breaking e 16 eu comecei de fato a praticar, comecei a frequentar os treinos, tanto no Céu Alvarenga, que era onde o grupo Afro Break treinava na época, quanto na casa do hip hop. Em 2007 eu entrei de fato para o grupo Afro Break. Na verdade, em 2006 a gente criou um grupo que era uma ramificação do Afro Break, eram as Big Girls Afro Break, né? O Gerson, junto com o Davi e a Lu, que já eram do Afro Break na época, eles criaram um grupo, né? Na verdade, eles tinham uma aula voltada para mulheres e aí a ideia deles era juntar mulheres e formar um grupo para representar as Big Girls na cena em nome do Afro Break. Em 2009 para 2010 eu comecei a praticar danças urbanas. Eu comecei pelo hip hop, depois eu fui pro locking, depois eu comecei a conhecer o wacking e me apaixonei pelo house e tô aí. Em 2015 eu comecei a fazer parte do coletivo Rinha dos MCs, que eram comandadas pelo Criolo e pelo Dandan, que eram batalhas de rima, batalhas de freestyle. Logo depois, nessa mesma vibe de lidar com música, de lidar com arte, eu comecei a trabalhar com a Drica Barbosa, que ela é do selo Laboratório Fantasma, ela canta Conhecida. E desde então eu tô aí nessa missão de trabalhar com dança, com produção de evento, produção de shows. E aí depois eu comecei a fazer parte do grupo Gurias, que é um grupo só de mulheres que tem a intenção de desenvolver as danças urbanas e passar essas danças urbanas para mais mulheres, incentivando elas a voltarem, a continuarem e elas a treinarem, tanto de forma técnica quanto estudando, enfim. É isso. Quando eu comecei a dançar breaking em 2006, por assim dizer, eu tive muita convivência naquela época com professores de dança afro por conta do Beija-Flor, né? A gente começou, o grupo Afro Break, ele veio do Espaço Cultural Beija-Flor, né, a partir das aulas de percussão que tinham no espaço. Então, desde quando eu comecei a dançar breaking, eu sempre entendi que a gente poderia sim utilizar de outras danças. Até porque a gente vive no Brasil e a gente tem diversas danças aqui, tanto como as danças afro-brasileiras quanto as danças populares. Então, a partir disso, a gente viu as possibilidades que a gente tinha de unir essas danças, de quanto isso mudaria criativamente a nossa dança, a nossa posição como postura, como visão de mundo. Então, assim, eu lembro que o Gerson, ele passava muito um vídeo pra gente chamado The Tours, e eles tinham algumas referências muito específicas. Era sempre um dançarino com uma pessoa que estivesse praticando algum esporte ou alguma luta. Então tinha sempre alguém lutando Kung Fu e depois um dançarino fazendo aquele mesmo movimento de Kung Fu, só que com a intenção de breaking. Então, com isso a gente viu o quanto era possível você utilizar de outras coisas, tanto de um andar de uma pessoa na rua, quanto de um jogador de futebol, quanto aquilo criativamente podia te ajudar. Então, quando eu fui conhecendo mais as danças urbanas e me apaixonando muito por elas, até porque muito antes de eu dançar breaking eu já gostava de dançar outros estilos, como axé, como samba, enfim. Então eu tinha essa propensão a querer utilizar outras coisas, né? A colocar outras coisas no meu corpo. Então com isso eu fui mudando a minha dança. Então o footwork, ele não era só
footwork. Ele não tinha só, o six step não tinha só 6 tempos. Ele tinha um outro corpo. Ele podia ter um swing de sei lá, do hip hop, o balsa de um hip hop, na verdade, o swing do funk, ele podia, o meu ombro ele podia estar mais voltado pro dancehall. Então assim, tudo que você pudesse inspirar, seja lá o que for, seja numa outra dança, seja na forma como anda um gato, isso tudo pode colaborar, sabe? Você pode se tornar um dançarino único por conta das suas referências, das suas vivências, daquilo que você se inspira. Então eu usava muito do corpo do hip hop, eu usava muito dos passos de house no top rock. E não só dessas danças urbanas, mas também como braço da dança afro, como muitas movimentações do contemporâneo. Então acho que tudo isso é importante para um dançarino, seja ele b-boy, b-girl, seja ele locker, popper. As influências de diversas outras danças podem te ajudar muito a você ser uma pessoa diferenciada, a você ter um conhecimento maior, ter outras vivências. Isso vai te ajudar não só na sua dança, não só na sua batalha, mas também como você como profissional, você como professor, arte educador, coreógrafo, enfim. Eu conheci, como eu falei, eu conheci o breaking por volta de 2005 por conta de um colega meu que estudava na minha sala, o Cleberson. E ele era muito amigo da Sheila, que a Sheila treinava lá no Beija-Flor, ela conhecia a galera. E eu, na época, eu jogava basquete no Céu Alvarenga. Então, todos os domingos eu estava no Céu Alvarenga. E aí, eu descobri que o Afro Break estava treinando no 4º andar do Céu Alvarenga, né? A quadra era no 3º, o 4º andar tinha um espaço enorme de ginástica e eles treinavam lá. E, se não me engano, na época, eles estavam ensaiando para se apresentar no Criança Esperança. Então, toda vez que eu ficava de próximo, eu subia para ver esse treino deles. E eu achava incrível, eu achava lindo. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia dançar break. Quando eu vi a dança ali, representada por aquelas pessoas, eu fiquei encantada. Eu lembro de ter visto o Gerson, o Davi e a Lu naquele dia. Tinha a Sheila, tinha o Cleberson, né, que eram da mesma escola, estudavam junto comigo, mas era diferente a dança do Gerson, do Davi, e eu fiquei impressionada. E eu lembro que durante uns 2 domingos, 3 domingos eu estava indo para lá. Eu não tinha coragem ainda de dançar, mas eu queria. Então eu ficava olhando, quando chegava na minha casa, eu afastava os móveis e ficava tentando reproduzir aquelas movimentações. Eu lembro que eu tentava fazer o Baby Freeze e ele saía completamente errado. Eu lembro que eu saía com vários roxos no ombro porque eu não sabia fazer direito. E aí eu fiquei muito encantada. Só que como eu era muito nova, minha mãe era uma pessoa ainda que me deixava muito presa dentro de casa, eu não conseguia sair. Então às vezes eu inventava umas desculpas para conseguir chegar até o treino deles, que era de quinta-feira, né? Sim, ainda é, de terça e quinta. Então eu inventava algumas desculpas para eu conseguir treinar à noite. Embora fosse perto de casa, ainda é perto de casa, mas como eu era muito nova, né, então eu não conseguia. Então eu ia para lá, treinava um pouquinho, né, depois de um tempo de já ter começado a criar essa coragem de dançar e de às vezes fazer aula na casa do hip hop, que era à tarde, era tipo das 2 às 4, então eu conseguia ir após a escola, depois eu voltava para casa e inventava uma desculpa para poder sair. E aí chegou uma época que o Nino, que era do Afro Break na época, né, quando o Gerson, a Lu e o Davi tiveram essa ideia de unir mulheres para formar um grupo, o Nino falou, olha, tem aquela menina lá que treina lá junto com o Cleberson e tal. E aí eu fui. E só aquela ideia de você ter sido lembrada, por mais que eu não tivesse tanto tempo assim de dança, eu tinha, sei lá, alguns meses, nem um ano eu tinha ainda. Então eu pensei, poxa, que consideração, que respeito
deles terem lembrado de mim. E isso me motivou muito a continuar, a tipo, sabe, não, agora eu tenho que treinar. Quando de fato a gente formou um só, eu voltei para casa chorando, porque em 1 ano e meio eu tinha aprendido coisas que eu jamais imaginei que eu ia aprender na vida. Questões sociais, coisas de como você vê a sociedade, como você se coloca na sociedade. Isso, embora ainda seja um assunto que a gente fale muito, como você se portar na sociedade, como você ser mulher na sociedade, a gente já conversava sobre isso. A gente já viu o quanto era difícil ser mulher naquela época. E sempre teve os impasses, né, de machismo, até mesmo dentro do grupo, né? Então, não, mas você não pode dançar outra coisa. Mas você vai desse jeito para tal lugar. Então eu sempre tive esses momentos de desconforto, mas nada que fosse tão forte assim, porque eu me inspirava muito, né, nas pessoas do grupo naquela época, e aquelas pessoas sempre me ajudavam. Eu lembro muito de todas as vezes que eu parava para treinar footwork e o Feliz chegava em mim e falava, meu, faz desse jeito, sabe? Enquanto o Nino me passava um passo de house que eu nem sabia que era house na época, mas que aquilo acrescentava no meu top rock. Então, assim, a minha primeira tatuagem foi do Afro Break. Por mais que tenha sido há muitos anos atrás que eu fiz essa tatuagem, eu sabia que mesmo que um dia eu saísse do Afro Break, aquilo ficou marcado pra mim, porque foi por conta do Afro Break que eu aprendi a me desligar de um mundinho para ver o mundo que realmente eu me esperava, todas as oportunidades. Então, foi com o Afro Break que eu entendi como dar aula, metodologias de aula, metodologias de como você conversar com uma criança, como você passar por uma criança uma coisa que talvez até para você seja difícil, de como cuidar do corpo, de como vivenciar outras cenas. Então, o Afro Break ele é muito importante para mim, sempre vai ser. A gente fala que o Afro Break ele é mais do que um grupo, ele é uma família. E as pessoas que estão hoje são, não que antes não fosse, mas que quem está aqui hoje é porque aquele tipo, um segura a mão do outro, independente do que aconteça. Então, o Afro Break ele é muito importante para mim por conta desse desenvolvimento que ele me deu, né? Eu era uma menina de 16 anos, hoje eu tenho 29 e toda vez que a gente se reúne eu aprendo alguma coisa diferente com eles, porque a gente amadurece, né? Então, sempre quem tá aqui amadurece pra cá, quem tá aqui amadurece pra cá e um vai ajudando o outro, um vai levantando o outro. Então, acho que essa importância do Afro Break que teve pra mim foi muito grande. Eu sei que teve uma importância muito grande pra cena, mas pra mim é uma importância assim, de agradecimento e de gratidão eterna. Eu me lembro, quando eu entrei, tinham 13 b-boys no Afro Break e a Lu de Big Girl. Então, assim, aos poucos, né, conforme foi o crescimento, e várias outras, poxa, cada um tem uma vivência diferente, então cada um vai buscando outras coisas, então esse número foi diminuindo. Com a entrada dessas Big Girls, né, no Afro Break, de fato, éramos em... A ideia inicial era ter 10 meninas no Big Girls Afro Break. Só que depois de um tempo, 8 meninas entraram no Afro Break. Só que cada uma teve um rumo diferente, né? E permaneceram ali mais, de fato mesmo, assim, 4 meninas. Que era eu, a Isabelle, a Lu e a Jay. Quando a gente chegou nesse momento de ter 6 integrantes no Afro Break, 4 mulheres e 2 homens, a gente achou um feito incrível, porque são sempre grupos majoritariamente masculinos, com uma mulher, no máximo 2 mulheres, quando não são um grupo somente de mulheres. E isso, eu acho que ele é muito baseado em toda a ideologia do Afro Break, que é trazendo respeito, tentando sempre
mostrar a diversidade das pessoas, sabe? Sempre tentando mostrar o quanto a participação da mulher ela é importante, né? Não só colocar como um apoio, mas sim como aquilo ali ser essencial. Então, todas as vezes que a gente se reunia para organizar o Rival versus Rival, a confraternização Afro Break, todas as opiniões elas eram válidas. Não era aquela coisa de tipo, vamos escutar os homens, depois as mulheres falam. Não, todo mundo falava e tinha a mesma importância. Só que não era só uma coisa que vinha dos meninos, né? A gente era uma personalidade muito forte. A gente se fazia ter respeito, né? Eles respeitavam a gente, mas quando a gente via que tinha algum momento em que eles queriam, era natural que eles fossem querer falar mais do que as mulheres, querer se impor mais do que as mulheres, a gente batia de frente. Então a gente, não, pera aí, calma aí, eu também tenho que ter minha fala, vocês também têm que me escutar. Então eram 4 mulheres de personalidade muito fortes, de cada uma de um jeito muito único, cada uma de um jeito, mas que todo mundo pensava muito igual. Então isso chegou quando chegou a esse momento de ser as 4 meninas, a gente olhou assim e falou, somos um grupo mais um grupo feminino do que masculino. A gente achou muito incrível, não só porque o Afro Break sempre foi representatividade, não só por tudo que a gente lutava como um grupo, mas porque a gente viu na prática o quanto aquilo era importante. Então o Afro Break ele era referência na forma de dançar, na forma de organizar evento, na forma de respeitar as mulheres. Então era importante para nós sempre exaltar isso, porque a gente entendia o quanto aquilo podia afetar. Como todos ali somos educadores, a gente convivia com muitas meninas. Então a gente conseguia mostrar para essas meninas o quanto é possível. Quanto é possível você ser respeitada, o quanto é possível você ter força na sua fala, o quanto você não pode abaixar a cabeça de jeito nenhum. Se você tiver um grupo que você é a única mulher, se posicione, sabe? Vá lá, fala mesmo, porque as pessoas têm que te ouvir. Então assim, a gente sempre fala da nossa trajetória, porque é importante a gente passar isso. E quando a gente chega nos lugares e fala isso, a gente fala, nossa, vocês são mais mulheres do que homens? Sim, como que é isso? Eles te respeitam? Sim, respeitam. Respeitam, eles entendem a gente. Óbvio que às vezes a gente diverge muito, porque como a gente sempre conviveu e eles sempre escutaram a gente, às vezes eles se colocam para falar pela gente e a gente tipo, pera aí, que esse é o nosso lugar de fala, deixa que a gente fala isso. Mas eles sempre apoiaram a gente, sempre apoiam, tanto que a Jan Articulando tem todo o apoio dos meninos. Então por isso que muitas vezes as pessoas confundem e acham que a Jan ela é um evento do Afro Break, na verdade ela é um evento do Big Girls Articulando, porém como as mesmas pessoas dá aquela a entender que tipo assim, é um evento do Afro Break. Não, é um evento do Big Girls Articulando, só que os meninos estão sempre apoiando a gente, sempre compartilhando, falam assim, vamos aí, vamos ajudar, e é isso. Diretamente para o Break, Batombero, Jan Articulando, o evento das meninas Soul Brasil, Batom, Cabelo e Atitude, que tem danças urbanas também, mas que também tem breaking, e o da Frente Nacional de Mulheres, no hip hop. Eu acho muito importante as batalhas serem livres para quem quiser participar. Então a mulher ela vai ter a opção de batalhar onde ela quiser, né? Só que a gente tem que entender também uma questão que é muito importante. O homem, ele fisicamente, ele é mais forte que a mulher. Então, ele vai sempre treinar mais power move, treinar mais movimentos de força, ele vai ter uma gama maior de vocabulário e automaticamente de sequência. E isso acarreta o seguinte, que o homem, por ele ter uma gama maior de
de sequências e afins, ele vai acabar, de certa forma, tendo mais repertório para vencer essas big girls. Eu acho, assim, falando particularmente, se outras pessoas pensam diferente, eu não sei, mas eu acredito que eu posso falar por algumas pessoas. Mas a fala é minha, tá? Não envolvo o crew, não envolvo nada, mas eu acredito que a Red Bull, ela preza muito por movimentações de força, como mortais, tricks. Então, se eu chegar lá fazendo top rock, footwork e um baby freeze, eu não vou passar. Se eu chegar lá, faço um mortal, faço um louco, faço, sei lá, um six step, um top rock e termino num pulinho de mão, poxa, da hora, essa menina vai passar pela gente. Existem os eventos que eles separam para fazer um evento, uma batalha só de b-boy, uma batalha só de big girl. Existem eventos que, por mais livre que seja, eles sempre vão preservar um certo estilo específico, que é mais power moves, tricks, enfim. Mas o que eu acho quando esses eventos separam? Existe um equilíbrio no que eu quero, no que eu acho interessante, e aí eu fico sempre nessa minha dúvida do que realmente propor. Porque a gente sabe o quanto os b-boys, eles são fisicamente mais fortes, enfim, eles têm essa gama maior, né? E aí talvez uma mulher, ela não tenha tantas chances de passar por esses b-boys e chegar numa final quanto ela teria com essas big girls. Não é uma forma de excluir, mas talvez essas big girls, elas também se sintam mais à vontade batalhando entre elas, né? Por diversos motivos históricos, pessoais também. Então, alguns organizadores podem pensar, vou fazer um momento para as big girls, porque elas vão se sentir mais à vontade, porque eu acho que elas podem competir num nível de qualidade de dança, não que esteja dizendo que seja baixo, mas porque, pensando no b-boy, né, ela é mais igualitário. Existem outros que vão falar que vou fazer uma competição de big girl só para dizer que eu estou trazendo big girl para o meu evento. Não que eu esteja de fato realmente preocupado com essas big girls, só porque quero a cota, né? Então, assim, é como eu falei, existem organizadores e existem eventos. Já vi evento que abriu competição para todo mundo e as big girls não se inscreveram. E aí se perguntaram, poxa, por que as meninas não estão competindo? Vamos fazer uma batalha ou um 7 Smoke de big girls para ver se elas vêm? E, mano, chove big girl. Porque talvez aquele público daquele evento, as big girls dali se sentissem mais confortáveis batalhando entre elas. Porque eu acho também que é legal trazer isso. Se elas se sentem mais confortáveis batalhando entre elas, deixem que elas batalhem entre elas. Sabe? Isso vai muito daquilo. Só que você tem aquela big girl que ela não quer competir entre as big girls porque ela quer se desafiar batalhando contra os caras, deixa também. Uma vez, recentemente, na verdade, o Pelezinho falou isso pra mim. A gente estava organizando o evento da Nike Battle Force e ele falou, vamos trazer essas opções de deixar uma competição livre, uma competição voltada pra big girl. E ela vai se inscrever onde ela se sentir mais à vontade. E eu concordo com aquilo, porque tem aquela big girl que tipo, eu quero batalhar, mas eu sei que eu não tenho vocabulário suficiente, que eu não tenho repertório suficiente para batalhar contra um b-boy. Então, ou numa competição de b-boys que já dançam há muito tempo. Então eu quero ir ali, porque eu acho que ali eu vou trabalhar minha autoestima, trabalhar minha segurança com batalha, sabe? Pra eu começar, tá bom aqui. Então eu acho importante. Só que isso vai depender muito da intenção, de como você está colocando isso. Se você está colocando isso somente como uma mera participaçãozinha, um momento X no seu evento, ou se você trata aquilo ali como tão importante como qualquer outro. Porque isso vale também da forma com que você chama atenção para aquilo. Batalhas de 1 versus 1 b-boy, vai ter
R$ 1.500 de premiação. Batalha 1 versus 1 Big Girl, R$ 500. Por que tem que ser diferente? Por que isso aqui tem que ter um valor muito maior e das Big Girls tem que ter um valor muito menor? Não tem que diferenciar, não tem que minimizar o trabalho das Big Girls. E isso vai como sempre falo, o hip hop ele não é machista, a sociedade é machista. Então assim, quer colocar uma batalha de Big Girl dentro do seu evento? Ok, eu acho legal a sua intenção, mas prioriza isso. Quer fazer uma batalha aberta para que a Big Girl possa se sentir confortável de batalhar contra os B-Boys? Tudo bem, tá tudo certo, prioriza isso. Só que mostra aquilo que é prioridade para você, sabe? E trate isso com respeito, trate as Big Girls com respeito. Então, você tá aqui numa reunião falando das regras, a regra é igual para todo mundo, tanto para os B-Boys quanto para as Big Girls. Respeitem as Big Girls. Respeitem sim. Não só porque é feminismo, porque isso tá na moda agora, não. Porque respeito tem que ser para todos. Tem que ser para todos. E você não pode tratar uma mulher porque você acha que ela é inferior a você. Porque você não é maior que ninguém, você não é melhor que ninguém. Os homens não são o topo do mundo, não são... eu mando na porra toda. Não é isso, calma lá. Eu acho que o trabalho, ele não tem que ser só da cena... Eu sei que a gente tá falando aqui do Brave, né? Mas eu acho que o homem, toda a arte, todo o âmbito que ele estiver, ele tem que repensar muito as suas atitudes. Tem que sempre, a primeira coisa, sempre parar para pensar se aquilo realmente é certo. Porque as mulheres estão aí, falando sobre feminismo, falando sobre respeito, falando sobre igualdade. Acho muito importante os homens se colocarem de uma forma livre para ouvir as mulheres e ouvir o que elas têm a falar e tentar compreender, sabe? Não é tipo, tá, beleza, ok. É tentar entender mesmo. Fala assim, eu não me sinto confortável quando tais coisas acontecem. E tentar perceber as suas atitudes em relação a essas mulheres. Como você vê essas mulheres que, sei lá, vem uma Big Girl e entra na roda. Como é que você se avalia? Poxa, eu tô olhando a dança dela, ou eu tô olhando a roupa que ela está vestindo, ou eu tô olhando o corpo dela, ou eu tô olhando se ela é mais bonita do que a outra Big Girl que tá na roda, sabe? Como é que se pegar percebendo nessas pequenas coisas e, de fato, tentar mudar, se desconstruir a todo momento. É muito importante que você deixe a Big Girl ser aquilo que ela quer ser, que a mulher seja aquilo que ela quiser ser. Ela pode tanto usar uma roupa muito folgada, quanto ela pode usar uma roupa mais justa. Só que se for aquilo que ela está se sentindo confortável, você tem que respeitar. Você não tem que ver aquela mulher como um objeto, como posse, né? Ela não é sua propriedade, você não é dono dela, né? Então é sempre importante se desconstruir, rever as suas atitudes, se colocar para ouvir o que elas têm a dizer, apoiar, sabe? Todas essas coisas fazem com que você crie um ambiente muito mais igualitário. Eu já tive por isso, passei por isso, porque eu via que para eu fazer parte daquele núcleo de pessoas, eu tinha que ser igual a elas. Então eu talvez teria que vestir as mesmas roupas, me portar igual. E na verdade eu não precisava disso. Mas por eu ser mulher, eu achava que eu precisava fazer aquilo para as pessoas me respeitarem, né? Então eu muitas vezes deixei de falar, concordei porque eu queria fazer parte daquilo. Então eu achava que eu só faria parte daquilo se eu concordasse com as mesmas ideias. E hoje eu vejo que não é assim, sabe? Você impõe o respeito, você impõe e falava assim, poxa, eu vou falar aquilo que eu penso, ponto, acabou. Se você gostar de mim, bem. Se não gostar, desculpa, mas essa sou eu. Então eu quero ter essas pessoas, as pessoas que me respeitam de verdade do meu lado. Não as pessoas que obrigatoriamente me aceitam ali. E eu quero ver os b-boys, os homens, olhando para as mulheres com esse respeito e olhar e falar assim, poxa, ela tá treinando, tá
tá se dedicando, vou lá ajudar, mas com o intuito de ajudar, não de ter qualquer interesse por trás, sabe? É de ir lá e de falar, meu, precisa de ajuda, vamos treinar, vamos evoluir junto, sabe? Posso te ajudar com aquilo que você quiser. Se ela não quiser, tudo bem então, tá tudo certo, sabe? Quantas vezes eu já, há muitos anos atrás, eu já não ouvi de b-boys, sabe, de amigas minhas entrando na roda e aí o cara falava, tipo, vamos bater palma, porque ela é pigão, qualquer coisa que ela fizer vai estar tudo certo. Não, gente, não tá tudo certo. Se você bater palma pra mim é porque eu mereço, porque aquilo que eu fiz te agradou de fato, verdadeiramente, não porque eu tenho que ser falsamente incentivada, sabe, porque não é isso. Se eu entrei na roda e eu fiz algo legal, você me incentiva. Se não fiz nada que te agradou de fato, me incentiva a melhorar, mas não me ilude, sabe? Porque eu acho que isso não é uma atitude sincera e verdadeira. É algo que, tipo, tá deixando a mulher como se ela fosse, qualquer coisa. Tem que ter sempre esses cuidados pra você não ser nem machista, nem racista e muito menos preconceituoso.